porque nós somos um só povo, um só Deus, e aonde nós estivermos, nós devemos viver em unidade, em união. E quando nós precisarmos uns dos outros, nós temos que fazer por onde ajudarmos, colaborarmos, sempre que possível. E nesta noite eu estou aqui para compartilhar um pouco da palavra do Senhor com cada um de nossos irmãos. Eu peço atenção, eu não sou muito enérgico, nem muito elétrico, mas eu tenho algo para compartilhar com a amada igreja nesta noite. Amém? Amém. Aos irmãos que estão de posse da sua Bíblia, vamos abrir no livro do Evangelho, segundo escreveu João, capítulo de número 2. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 2, versículos de 1 a 10. Glória a Deus. Meus queridos, nesta noite Deus colocou um propósito no meu coração, que ele vai se estender por alguns dias. Esta noite a palavra a qual eu me proponho a trazer, a mensagem que eu proponho a esta igreja, ela vem falar de casa. E nós sabemos que casa é algo muito importante. Ter uma casa, ter um lar, ter uma referência. E eu vou falar de casas visitadas. Jesus Cristo, eu estive pesquisando. Na Bíblia você vai encontrar relatos de 12 casas que Jesus visitou. 12 casas Jesus fez visita. E eu ouso ir além, e vou além, que são 13 casas que Jesus vai visitar esta noite. Nós não vamos falar das 12, nós vamos falar de uma. Somente uma. Mas ao término do meu propósito de pregar sobre essas 12 visitas, haverá uma 13ª. E qual é a 13ª, irmão? A 13ª é a minha e a sua casa. É a casa da tua família. É a casa da tua parentela. É a casa do teu irmão que está desviado. É a casa do teu irmão que não veio hoje no culto. A 13ª casa é a casa de cada um de nós. Mas hoje nós vamos ficar só com uma, que foi a primeira casa que Jesus visitou. Vai nos dizer assim a palavra do Senhor em João capítulo 2, versículo de 1 a 10. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo que ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metritas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Soberano e eterno, maravilhoso Pai, diante da tua presença, Deus, contemplamos a tua palavra. Abre o nosso coração, a nossa mente. Meu Deus, guia o nosso entendimento, nos direciona nesta pregação. Abençoa o teu povo, que nós possamos escolher nesta noite
uma porção da tua poderosa palavra, em nome de Jesus. Aleluia. Meus amados irmãos, a primeira casa que Jesus visitou foi a casa do casamento em Caná da Galileia. A casa das bodas de Caná estava em festa. Havia um casamento, isso é bem verdade. Então, onde tem casamento, tem festa, tem alegria, tem comemoração, tem muita comida, tem bebida. E a alegria daqueles que estão participando da festa. A alegria do noivo, da noiva, estar com seus convidados, com seus familiares, provando do banquete, participando ali em comunhão. Aleluia! O que me faz lembrar que quando todos nós, qualquer um de nós, fazemos uma festividade, fazemos um almoço importante, um jantar, um aniversário que seja, a gente convida as pessoas que a gente tem mais intimidade, né? Os mais próximos, os mais chegados, pessoas que nos consideram e a gente considera da mesma forma, principalmente a família. Mas nos demais tem que haver um grau de consideração, tem que haver um grau de intimidade, de respeito, para que a gente coloque no ambiente da festa algumas pessoas. E ali Jesus ele foi convidado juntamente com sua mãe Maria, juntamente com seus discípulos, para participar daquela festividade. Nós bem sabemos que Jesus ele estava a reunir discípulos, mas ainda não tinha partido para realizar grandes feitos, grandes milagres. Não, ele estava iniciando o seu ministério. E ali nós podemos observar que Jesus ele estava se alegrando, ele estava participando da festa como qualquer outro. A intenção dele não era chegar e causar, não. A intenção de Jesus era chegar e participar como qualquer pessoa normal participaria. Mas as circunstâncias exigiram a presença de Jesus. E nós vamos entender como é que isso se fez, como isso se desenvolveu. Uma certa feita, em 1 Reis, capítulo de número 8, um rei por nome de Salomão, filho de Davi, ele dá continuidade a um projeto maravilhoso que nasceu no coração de Deus. E seu pai, Davi, também colocou em seu coração. Porque as coisas boas que a gente faz procedem de Deus. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui hoje para realizar os nossos projetos, para realizar os nossos sonhos. Aquele ditado: o homem sonha e se for querer de Deus, ele realiza. Glória a Deus. Então Salomão ele caminha numa jornada grandiosa de construir um templo, de construir uma morada a qual Deus pudesse estar presente, a sua presença estivesse ali. Nós sabemos que o povo por muito tempo esteve cultuando em tendas no meio do deserto, em tabernáculos. E agora estava na hora de ser construída uma casa, um grande templo. E a partir de 1 Reis, capítulo de número 8, Salomão ele começa numa grande oração, agradecendo a Deus, glorificando. Ele estava em festa porque havia terminado a construção. Depois de muito trabalhar, depois de muito lutar, havia se terminado aquela obra. Mas faltava uma coisa. Salomão percebeu que faltava algo. As paredes foram levantadas, os adornos foram colocados. Aonde tinha que se colocar ouro, colocou ouro. Aonde tinha que construir, fazer pilastras, fazer ornamentações, foram feitas. Estava pronto, colocaram portas, mas faltava uma coisa. E o que é que faltava? A presença de Deus. Ele orou pedindo a presença de Deus naquele lugar. Em todo momento que ali
estivessem pessoas buscando a Deus, pudessem sentir a sua presença, seja na adversidade, seja na bonança, seja na alegria, seja no clamor, no grito de dor, mas que a presença de Deus estivesse naquele lugar. E Deus ouve a oração de Salomão, se agrada. Deus fala a Salomão como é que está presente, de dar auxílio, de cuidar. Salomão muito alegre está, comemorando com muita gente. Ele fez uma grande festa, de fato. Lá na festa que o Salomão organizou, em comemoração a este grande feito, estavam lideranças políticas, lideranças religiosas, os seus amigos, os mais chegados, a família, reis, grandes personalidades. Só que havia um em específico que vai dar sentido aqui na nossa pregação. A cada convidado importante, Salomão começou a dar um presente. A uns ele deu gado, a outros ele deu criação de ovelha, a outro ele deu iguarias, outros vestes. E chegou um homem, um rei, por nome de Irão, rei de Tiro e de Sidom. Irão era rei de uma nação pequenina. Tiro e Sidom era uma região muito pequenina, como ainda hoje é. E Salomão dá de presente a ele terras, regiões, cidades. A região de Canaã e outras regiões ali próximas, para acrescentar, para que crescesse, porque Irão foi um homem que muito ajudou. Tudo que foi de madeira para a construção do templo, Irão concedeu. Se precisou de moeda, se precisou de ouro, Irão ajudou. Se precisava de algum tipo de material que ali Salomão não tivesse, Irão estava pronto para atender e colaborar com ele. União. Reis de diferentes povos, mas amigos que trabalhavam em unidade. Um ajudava o outro. E vendo as terras que ganhou, os outros vendo os presentes que ganharam, todo mundo que ganhou presente diria: eu vou cuidar, eu vou zelar, porque Salomão me deu. Eu quero me lembrar por muito tempo desse presente. Enquanto eu viver, eu quero me lembrar. Agora Irão, ele fez uma pequena reclamação, um testamento. Aí você pergunta: irmão, o que foi que Irão contestou? Ele ganhou terra. Terra é um talão de cheque, terra é dinheiro. Terra não desvaloriza nunca, vai dizer o ditado popular. Só que a região de Caná da Galileia era uma região afastada, uma região de altos, montanha. Era uma região ao qual não tinha muita serventia geográfica, não tinha muita serventia política, financeira, não. Olhou para Salomão, mas Salomão, Caná, Galileia, região da Galileia, Caná da Galileia, não vai somar, não vai acrescentar, não. E veja, um homem rejeita o presente que lhe foi dado. Ele contesta. O que me faz lembrar que na iniciação do ministério de Jesus, onde ele estava nas bodas de Caná, no casamento, ele começa a operar aonde o homem havia rejeitado. Aonde o homem rejeitou, Deus prepara o cenário para que o nome dele seja glorificado. Aquilo que o homem não quis, achou que não servia, Deus começa a trazer utilidade. É aqui que vai ser começado. Aqui onde vai iniciar. Aqui onde meu filho vai começar a operar a minha obra. O que eu quero te trazer nesta noite também, meu irmão, é que
Alguém pode estar sendo desprezado pelo homem. Alguém pode estar sendo esquecido. Talvez você, meu irmão, minha irmã, você não tenha valor, mas Deus, Ele está preparando o cenário ao qual você terá um valor muito importante para a obra, a qual você terá importância para a continuação do Evangelho. O que os homens fazem são ações de homens. Os homens são falhos, pecam, são imperfeitos, mas Deus, Ele é perfeito e abundante em graça, para que Ele possa nos encher e trabalhar o nosso caráter e a nossa vida, para que nós possamos ser diferentes do que o mundo é. Aleluia! Se tem Caná da Galileia que não agradou a Irã, tem Caná da Galileia que agradou a Deus. Tem Caná da Galileia que tem mistério da parte de Deus, para que Jesus comece a operar. Aí você vai dizer, meu irmão, tanto lugar, se já teve gente que rejeitou porque não servia, o que é que Jesus vai fazer começando logo dali? É porque Jesus não vê da forma que eu vejo, da forma que você vê, não. Jesus enxerga de uma forma totalmente diferente. Veja bem que Jesus Cristo, quando Ele veio a esta terra, Ele começa a pregar para aquelas pessoas de menos importância. Jesus começa a conversar com pescadores, Ele conversa com prostitutas, Ele conversa com coxos, com aleijados, pessoas que para a sociedade não tinham muita importância, mas para Deus eram grandiosas, valorosas. O que me faz lembrar o hino que diz, irmão, você sabe o valor que tem uma alma? Você sabe o valor que tem a sua alma para Deus? A riqueza do mundo inteiro não pode comprar a minha e a sua alma, não. Por isso que se fala que quando uma alma aceita Jesus, ela se rende aos pés de Jesus, a grande festa no céu, porque nada pode pagar o preço da salvação. Não há nada que o homem possa oferecer que pague a minha e a sua alma. O único capaz de pagar o preço pelas nossas almas foi Jesus Cristo, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia! Então, lembramos que Jesus está aqui, que a gente está numa festa. E festa só vai quem é convidado. Jesus não entra de penetra. Já dizia e diz o livro de Apocalipse, capítulo 3. Esse que estou à porta aí, está batendo. O diabo é que é saliente, que entra e penetra, sem ser chamado, ele se coloca nele, tenta atrapalhar. Jesus não. Jesus só entra onde não dá. E o texto vai nos dizer que foi convidado Maria e Jesus e seus discípulos foram convidados. E tem uma cena que está caracterizada aqui neste texto colocado, que havia lá talhas. Havia, vamos dizer assim, grandes jarros, para ficar assim, né? Cheios de vinho. E secava um, ninguém comentava, secou um, ninguém falou. Secou dois, ninguém comentou que secou dois. E tinha um total de 6 talhas. Mais ou menos cada talha ela comportava entre 700 e 1.200 litros. Era um tamanho normal de uma talha. Ou seja, vamos colocar aqui na faixa dos 1.000 litros. Veja bem, talhas de pedra foram se secando. Secou um, ninguém falou, 2, ninguém falou, 3, ninguém falou. Ninguém falava que a festa estava acontecendo e a bebida estava acabando. O vinho estava se acabando. Tinha uma pessoa responsável, vai dizer que o mestre estava responsável por observar essas coisas.
mas ninguém o comunica. E chegou o momento de secar todas as 6 talhas, todas. Aí quando meter a mão, ou jarro, a concha, o que seja, quando colocaram ali que não veio mais nada, aí lembraram, acabou tudo. E aí entra um sério problema. Enquanto tem reserva, está bom. E quando acaba a reserva? Acabou-se toda a reserva. E a festa acontecendo, muita gente, todo mundo alegre, todo mundo satisfeito, e a festa continuava acontecendo. Mas acabou o vinho. Aí meu irmão vai se perguntar assim, irmão, e o que é que tem? E o que é que tem que quem estava na festa estava provando, que estava consumindo? Deu falta, está demorando, não vem mais vinho, as mesas não estão sendo servidas. Houve-se uma preocupação. Mas será que ninguém percebeu? Será que ninguém percebeu que a reserva estava acabando? As talhas eram feitas de pedras, não era de vidro e nem de plástico. O vidro a gente vê o conteúdo que tem dentro. O plástico, dependendo da cor, a gente também vê o que tem dentro. Mas a pedra não. Só sabe que secou quando secou. E depois de muito esperar, não tem mais como disfarçar. Não tem mais como esconder. O que eu quero te lembrar é que muitas das vezes acaba a nossa reserva no meio da caminhada. Acaba a nossa reserva no dia a dia. E a gente disfarça de trás de uma gravata. A gente disfarça a nossa falta de reserva debaixo de um terno. A gente disfarça a nossa falta de reserva debaixo de um bom vestido, de uma maquiagem. Mas vai chegar um momento a qual não dá mais para disfarçar, não dá mais para esconder. Todo mundo vai perceber que acabou. Aleluia! E quando se acaba, se tem que tomar providência, tem que se procurar ajuda, tem que chamar quem possa resolver. A maioria das pessoas que estão desviadas, o problema é, elas estão sofrendo sozinhas e não pedem ajuda. Elas estão passando por problemas difíceis, mas não conseguem clamar por socorro. E quando acaba a reserva, fica difícil se sustentar. E muitas vezes, quando nós que estamos de fora, descobrimos já é tarde demais. Vida já tem se perdido. Almas já têm se distanciado. Mas quando se tem alguém que está preocupado com o próximo, quando se tem alguém que está preocupado com o ambiente, a coisa é diferente. Nós temos essa mania, nós temos esse defeito de nos preocuparmos somente com nós mesmos e o próximo tanto faz como tanto fez. Se com a gente estiver bom, o outro que se vire. Isso é uma triste realidade. Mas o que eu quero dizer para você nesta noite, meu irmão, que tem gente que ainda te nota, tem gente que ainda percebe, tem gente que está na festa e está vendo que está algo acontecendo de errado e vai tomar providência. Aí que entra em cena uma pessoa de atitude aqui no texto. Entra Maria, a mãe de Jesus. Maria, ela percebe que tem algo errado. Maria corre para ver aonde está o problema. Aonde está acontecendo a situação que está causando essa diferença no ambiente. E ela vai atrás, e lá descobre que o vinho havia acabado. E Maria não pensa duas vezes. Ela não vai atrás de camuflar o problema, não. Ela não vai atrás de se esconder atrás de uma capa, não. Ela vai atrás de quem pode resolver o problema para você. Aleluia! Ela vai atrás de quem tem a solução. O que me faz lembrar que festa é algo complicado.
Festa é o lugar que mais tem máscaras. Festa é o lugar onde mais se disfarça. Você sabe por quê? Acontece que muita gente não está mais nem congregando, porque numa festa ela aparece na igreja. Um tipo de máscara. Outro tipo de máscara. Muitas das vezes a pessoa está em pecado, está em adultério, está no alcoolismo, está tendo recaída. Mas no dia da festa ela está lá, santinha, glorificando, exaltando, falando, pulando, rodopiando, está tudo bem. Lugar de festa, meu amigo, é lugar que você vê máscaras. Só que quando Maria chama, ela chama alguém que não tem máscara, não tem filtro, mas tem solução. Alguém que não disfarça o problema, alguém que resolve o problema. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aí entra Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele não foi para fazer milagre, não. Ele não foi para se mostrar, não. Ele foi para participar da festa. Ele foi convidado a participar. Então, tal que quando o marido procura, ele diz: mulher, o que tenho eu contigo? Eu vim aqui para outro sentido, não porque tu está querendo. Aí é onde entra a ordem, que muitos dos nossos irmãos de outra religião, que eu vou citar, eles gostam de falar que a gente tem que obedecer Maria. Eu concordo com eles em parte. A gente tem que obedecer Maria, mas somente no versículo que está aqui neste texto, em João capítulo de número 2. João 2 e 5. E sua mãe disse aos empregados: fazei tudo o que ele mandar. Fazei tudo o que Jesus Cristo mandar. Tá? Aí, eu sou obediente. Pode obedecer e é sucesso. Se Maria falou, fazer tudo o que Jesus mandar, meu amigo, pode seguir, vai dar certo. Não tenha medo. Jesus chega, entra, que é o primeiro problema que ele identifica. Ele já sabia que tinha acabado o vinho. Ele diz: as talhas estão secas. Aí alguém vai dizer: claro, Jesus, que estão secas, acabou o vinho. Ele diz: tem água, enche de água. Ah, mas é muita água. Ele diz: pode encher. Eu não gosto de meio encher, eu não gosto de metade, não. Não faça pela metade. Não coloque só pouco. Encha até a boca. Pode encher. Pode encher à vontade. Jesus ele não gosta de nada picotado, não. Jesus não gosta de metade, não. Ou você está com Jesus completo ou não está. Ou você se entrega inteiro, ou você não se entrega. Não tem negócio de meia, não, de terça, de fração, não. Jesus ele te quer por inteiro. Ou tu entra com Jesus para somar e multiplicar, ou você não entra. Jesus ele quer o resultado, ele quer a suma completa. Ele não deixa nada para resolver, não. Aleluia. E aí vai os empregados encher de água. Encher de água, trabalhar, encher de água. Depois que está cheio, o que é que Jesus vai fazer? Transformar. Jesus com uma ordem de comando, uma palavra, uma oração simples, apenas em pensamento, se ele quiser, ele faz o milagre acontecer. E ali naquele momento, depois que os homens enchem, que Jesus está pronto, quando os vão ver, está cheio. Está cheio mesmo, está cheio. Só que está diferente. Ei, meu irmão, tem algo diferente aqui nessa tábua. Não é mais água, porque água é incolor. Água não tem cor. Glória a Deus. Os empregados começam a olhar maravilhados: olha, tem uma cor diferente aqui nesta água. Vamos ver. Manda chamar o mestre Sá, para ele conferir isso aqui. Eu não acredito no que eu estou vendo. Chama o organizador da festa. Chama o cuidador aqui para ele ver o que está acontecendo. Meu Deus!
Meu amigo, no cenário das máscaras, Jesus ele transparece. No cenário das máscaras, Jesus ele consegue brilhar sem máscara, sem maquiagem, sem disfarce. Ele vai direto no problema. Não há nada impossível para Deus. Você crê, você quer, você peça, você ore, você entregue nas mãos do Senhor Jesus. Ele pode fazer tudo novo. Aleluia! O que me faz lembrar que uma certa vez eu estava na minha casa perguntando: Senhor, por que é que aqui, no nosso meio, tem tanta gente boa, tem tanta gente inteligente, mas ninguém me chama, ninguém convida, ninguém chama para pregar, ninguém chama para o culto, ninguém chama para cantar. O que é que está acontecendo? Por que é que no nosso meio tem tanta gente boa e ninguém chama? Eu comecei a me perguntar. Aí Jesus foi respondendo para mim: a oportunidade eu já consegui, mas é aquela questão: quem quis pegar? Quem quis aproveitar? Aí eu orei diferente: Jesus, pois se a oportunidade tem, eu quero. Se tem oportunidade, eu quero. Eu não quero viver de ilusão, eu não quero viver de fantasia, eu não quero viver de máscara. Eu quero viver pela palavra, pregando a palavra, Aleluia! levando a palavra. É isso que eu quero. No meio da caminhada vai ser difícil. Vão surgir os obstáculos. Vão surgir pessoas com máscaras tentando te barrar. Vão surgir pessoas te rotulando como emprestado. Vão surgir pessoas te rotulando como terra infértil, improdutiva, sem valor, que nem fizeram com a terra de Canaã. Só que maior é Deus. Está a preparar a vitória para mim e a tua vida. Está preparando algo grande para mim e para a tua vida. Eu comecei a crer. E Deus começou a operar. E no trabalhar de Deus vai haver levantes, vai haver dificuldades, para que você possa se fortalecer. Não vão te matar, mas vão te fortalecer. Por um simples motivo: Deus não dá uma prova maior do que nós possamos carregar. Tudo que nós carregamos é porque Deus sabe que nós conseguimos. Às vezes a gente reclama, às vezes a gente chora, disfarça a dor, mas tem muitas coisas que são necessárias, que Deus está preparando. Deus está preparando. Creia nisso. Meus amados, entre o mestre e sala, as talhas estão cheias. Quantas talhas eram? Irmão, eu sei que é esquisito perguntar. Se era 6 talhas, a gente se pergunta: não podia ser 5? Vai ser mais pouco trabalho? Se eram 6 talhas, não podia ser 7? Para não ter faltado. São coisas a se pensar. Mas tinha que ser 6. Eu vou explicar um motivo para os irmãos. Aleluia! Alguém vai dizer: Senhor, eu estou vazio. Alguém vai dizer: Senhor, eu preciso de algo para me preencher. Eu necessito. Eu não encontrei o que pode me preencher. E que você não encontrou, eu tenho a resposta. O que pode te preencher, meu irmão, é aquele que é o caminho, a verdade e a vida, outro igual não há. Somente este pode te preencher. Somente este pode te completar. A palavra de Deus, ela pode te preencher. Ela pode te completar. Aquilo que te falta, aquele vazio, aquela dor, aquilo que te incomoda, a palavra de Deus, ela pode abrir.
a tua mente e completar aquilo que está te faltando. Entrar no teu coração e preencher aquele vazio. E depois que você está cheio, só tem uma consequência. Qual é a consequência, irmão? Transborda. Aqueles que estão cheios pela palavra de Deus, eles são transbordantes. Eles transbordam para fora. Eles molham caminhos. Eles encharcam pessoas, vidas. Eles transbordam. Eu escolho transbordar. Eu quero cada vez ser mais cheio, porque eu quero chegar ao momento ao qual Deus vai me fazer transbordar. Aleluia. Quem é que quer ser transbordante em Jesus? Glória a Deus. Meu irmão, me ajude. Eu vou botar você para pensar. Não vou gritar não, até porque até ontem eu não estava querendo falar. Eu disse, irmão, não sei se eu vou no teu lugar não, eu também não estou bem. Eu digo, mas Deus é bom. E hoje nós estamos aqui, glória a Deus. Mas eu quero fazer você pensar. Minhas mensagens são assim. Ela não te bota para levar choque não, mas também te bota a tua mente para pensar. E eu quero te dizer nessa noite uma coisa. Me pergunte, irmão, por que eram 6 talhas? Por que eram 6 talhas? Por que é que não podia ser 5 para ser mais rápido? Ou 7 para sobrar? Veja bem. Não. Vou explicar. Nós vivemos um período no qual a graça de Deus era fluente em nossas vidas. A graça de Deus até hoje, ela é imponente na vida do crente, do cristão. Só que houve um momento ao qual, pela graça, Deus usava homens entre eles para fazer a sua obra, como Ele faz. Só que naquela época, era uma coisa mais aprofundada. Profetas que anunciavam a palavra, profetas que eram líderes de suas nações. Nós vamos viver um momento a qual não se tinha mais juízes, mas se tinha reis. E a graça de Deus sempre ali operando. Eu tive pesquisando, o número 5 é o número da graça de Deus. Que nós vamos trazer esse sentido literal. O número 5 é o número da graça de Deus. Irmão, e por que não podia ser o número 7? O 5 é porque era a graça de Deus. E o número 7 é porque o número 7 é o número da perfeição de Deus. Se o 5 é a graça de Deus ela não acaba. A graça de Deus ela não foi acabada, ela perdura até hoje e vai existir pela eternidade. A graça de Deus ela não acaba. Então não podia ser o número 5. O número 7. O número 7 é a perfeição de Deus. E se é perfeito, não pode acabar. E por que é que o número 6? É porque o número 6 está no meio. Nem graça, nem perfeição. Na história da Bíblia, nós vivemos um período que se chama período interbíblico. No período interbíblico, é onde se encerra ali em Malaquias e vai começar somente lá em Mateus. Por mais de 400 anos, Deus não fala. Deus se mantém calado. E nesse período, os homens eram que ditavam as regras conforme as suas vontades, os seus desejos. Por isso que é o número 6. O número 6 é o número dos homens. E nesse período Deus não falou, 400 anos. De Malaquias até Mateus, Deus não falou. Período interbíblico, para que você possa lembrar. Meus amados, e quando Deus começa a falar, é a partir de, na Bíblia nós vemos aqui a partir de Mateus. Irmão, Deus começou a falar por quê? Porque depois do 6 e o 7, o 7 é perfeição. É o homem perfeito, é filho perfeito, é o Salvador perfeito, Jesus Cristo, Filho de Deus. A perfeição de Deus começa a entrar em cena no meio da humanidade.
A perfeição de Deus começa a operar junto com a graça. Já se tinha graça, a graça nunca deixou, mas a perfeição começou a trabalhar junto com a graça. A graça de Deus e a perfeição do Filho, começando a operar simultaneamente no meio da humanidade, falando do seu amor, falando do Reino, fazendo a vontade do Pai. Por isso que não podia ser 5 e nem podia ser 7. Mas nós somos os 6. Nós somos as talhas. Nós somos as talhas. Nós precisamos ser cheios. Nós precisamos ser transformados. Nós precisamos ser avivados. Onde Jesus mora não há tristeza. Onde Jesus mora, já disse o hino, não há dor, não há choro. Onde Jesus mora é alegria. A gente canta no meio da prova. A gente dança no meio da tribulação. A gente engrandece e enaltece esse Deus maravilhoso. Porque nós somos cheios da sua boa vontade. Nós somos cheios do seu Espírito Santo. Aleluia! É por isso que eu escolhi ser transbordante. É meu alvo, a minha meta, ser transbordante em Jesus Cristo. Ser cheio do Espírito, estar com o Espírito, andar com o Espírito. Por isso que Jesus, ele traz aquela festa, um cenário diferente. Chama o mestre de sala. O mestre de sala chega e prova do que está nas talhas. E quando ele prova, ele chama o noivo. Nas outras festas por onde eu já tenho andado, o vinho é de costume servir primeiro o vinho ruim, depois que todo mundo... Não, na verdade, perdão. O mestre de sala ele falou, nas festas que eu tenho costume de andar, o primeiro vinho a ser servido é o vinho bom. Depois de todo mundo embriagar, já meio assim, algo, é servir o vinho ruim. E aqui não, aqui tu fez diferente, tu deixou o melhor para o final. Meu irmão, é porque depois que você transporta, depois que você é cheio, depois que você é transbordante, só há uma coisa. É estar constantemente na presença de Cristo Jesus. Aleluia! É estar cheio, ser cheio, criatura cheia do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo muda de vida. Quem é cheio do Espírito Santo muda de caráter. Quem é cheio do Espírito Santo muda as vestes. Quem é cheio do Espírito Santo, ele é bom pai, ele é boa mãe, ele é bom para a sua família, ele é bom para o seu povo, ele é bom para o seu patrão. Quem é cheio do Espírito Santo, ele é exemplo para quem está de fora. Quem é cheio do Espírito Santo, vai passando na rua, alguém vê, eis que vai ali um homem de Deus, eis que vai ali uma mulher de Deus, eis que vai ali um jovem de Deus, porque quem é cheio do Espírito Santo tem diferença na sua vida. Tem mais uma coisa para que eu possa caminhar no fim desta mensagem. Quem é cheio do Espírito Santo, Jesus traz alegria. Jesus foi naquela casa levar alegria àquele povo. Enquanto muitos estavam tristes e preocupados porque algo tinha acabado, Jesus ele veio não para mostrar a sua grandeza, mas para que a grandeza do Pai fosse refletida nas obras do Filho e trazer alegria para aquele povo. Veja bem, antes de eu aceitar Jesus, os homens mandavam na minha vida. Antes de você aceitar Jesus, o homem mandava na tua vida. Mas depois que a gente se entrega a Jesus, Cristo, o Cordeiro de Deus, é quem manda nas nossas vidas. Você foi comprado, você foi lavado no sangue do Cordeiro. Jesus Cristo é quem manda na tua vida. Não existe mais homem mandar. Você não faz mais parte do número 6, não. Que só os homens mandavam conforme as suas vontades. Mas você faz parte da vontade do Senhor Jesus. Glória a Deus. A primeira visita de Jesus ela é inesquecível. A primeira visita de Jesus ela é memorável. Antes o que não tinha cor passa a ter cor. Eu me lembro dele. E isso é qualquer um de nós, pastores aí. Antes de Jesus nós éramos frios, sem vida, transparentes como esta água.
nós não tínhamos cor. Mas depois que Jesus fez a primeira visita em nossas vidas, hoje nós temos cor. Hoje nós temos alegria. Vai dizer os mais altos e renomados pintores da terra, os artistas, pintam suas obras e diz: cor é vida, cor é alegria, cor é arte. E nós somos arte, esculpidas e feitas pela mão do nosso Senhor, nosso Deus. Nós somos alegria em Cristo Jesus. A visita que Jesus Cristo fez a primeira vez, no dia que nós encontramos com Ele e decidimos aceitar Ele como Salvador, essa visita, ela é inesquecível. Eu vou carregar o resto da minha vida. Sempre me lembrarei do dia que eu aceitei o Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Depois da nossa vida ter cor, ter se transformado, só resta uma coisa. Está vendo aqui a oportunidade? Faça como Maria, não perca a oportunidade. Procure saber o que está acontecendo. E entrega para o mestre que pode resolver, que é Jesus. Aleluia! Meu amigo, você tem um problema, entregue para Jesus. Decepção, entregue para Jesus. Não consegue resolver, entrega para Jesus, apresente em oração. Porque depois que você entregar para Jesus, você vai ter alegria para orar, você vai ter alegria para jejuar, você vai ter alegria para trabalhar, você vai ter alegria para pregar, alegria para viver, porque Jesus que encheu e fez transbordar nessa noite. Glória a Deus. Então eu encerro por aqui, te dizendo, a primeira visita que Jesus faz é inesquecível. Essa é a primeira casa, as bodas de Canaã. Jesus foi levar alegria naquela casa. Meu irmão, você disse que são 12 casas. Em outra oportunidade eu continuo. Em outra oportunidade eu falo da segunda, da terceira, da quarta, que seja. Mas o meu foco é lembrar você que tem a 13ª casa. A 13ª casa, eis que estou à porta e bato. E a 13ª casa é a minha e a sua. E Jesus Cristo quer fazer morada e quer ceiar com você nesta noite. Glória a Deus. Meus irmãos, fiquemos de pé, vamos orar com a permissão do nosso pastor. Orar agradecendo por esta palavra. Porque Deus é maravilhoso. Por 400 anos Deus ficou sem falar. Mas também depois que Ele começou a falar, a perfeição com que Ele falou nos traz vida. E hoje nós temos vida através desta palavra. Glória a Deus. Querido Deus maravilhoso, eterno Pai, que a gente está na tua presença, Deus, nós te glorificamos, Pai. Deus, obrigado por esta poderosa palavra, Deus. Pai, eu estou alegre, Pai. Nós estamos alegres porque Jesus Cristo nos libertou. Jesus Cristo pagou o preço lá na cruz por cada um de nós. Ó Deus querido, amado, abençoa os teus